Oi pessoal, agora a gente está começando aqui uma aula de história, vamos iniciar o conteúdo da nossa unidade 2 do livro. Então eu preciso de vocês agora aí, caderno, livro de história, lápis, borracha, caneta, tudo aquilo que você for precisar para esse momento de estudo de história. Se você ainda não pegou, dá um pause aí no seu vídeo e depois você continua, depois você começa tudo de novo. Agora, vocês já responderam ao fórum, com o desafio da semana, que eu deixei lá, o fórum vai estar aberto de terça até sexta, para que vocês respondam. O fórum, pessoal, é referente às páginas 4 e 5 do livro de história. Quero que vocês respondam no livro e respondam no caderno também. Respondam no fórum e respondam no caderno de história também. Eu vou estar vendo isso tudo depois, quando a gente voltar para a sala de aula, hein? Então, pessoal, abre aí no seu livro de história, da página 6 até a página 13. Agora, vocês já fizeram a leitura, de acordo com o nosso passo a passo, que eu deixei nas orientações lá na pastinha da plataforma em biblioteca de classe. Vocês vão começar agora a ver essa videoaula sobre as sociedades orientais, as primeiras civilizações orientais. E a gente vai estudar primeiro, agora no nosso primeiro tema de história, dessa unidade 2, os povos mesopotâmicos. Que povos são esses? Quando eles existiram? Qual a importância da gente estudar sobre esses povos? Então, pessoal, olha só. A Mesopotâmia é uma região que fica ali no Oriente Médio. Ela é considerada o berço da civilização humana. Por que o berço da civilização humana? Porque foi ali que surgiu a primeira civilização. Historicamente, ali surgiu a primeira civilização. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que significa uma civilização. Então, pessoal, qual é o significado da palavra Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra entre rios. Essa palavra é uma palavra de origem grega, significa terra entre rios, porque a Mesopotâmia está localizada entre os rios Tigre e os rios Eufrates. Esses rios, eles começam aqui na Turquia, eles atravessam a Síria e o Iraque e eles vão desaguar lá no Golfo Pérsico. Pessoal, essa civilização, ela se estabeleceu em volta, em torno desses rios, porque ela queria utilizar esses rios, ela precisava desses rios Tigre e Eufrates, porque a gente viu lá na nossa unidade 1 que inicialmente os povos eram nômades, ou seja, eles viviam se deslocando de um local para o outro, eles não tinham uma moradia fixa, e depois eles passam a se tornar sedentários, ou seja, eles passam a não habitar mais nas cavernas e construir cidades, porque agora eles têm o domínio da agricultura. A agricultura revoluciona tudo, ela muda tudo naquele cenário que eles viviam. Então, com a agricultura, eles precisariam se estabelecer próximos aos rios, para poder utilizar a água dos rios para a sua agricultura e também para a criação dos animais, Então, é fundamental que eles se estabelecessem perto desses rios. Então, a primeira civilização que surge, que a gente tem conhecimento histórico, ela surgiu na região dos rios Tigre e Eufrates, e é conhecido como a Mesopotâmia, que é o berço da civilização humana, certinho? Então, para a gente continuar aqui, o que é uma civilização? Quando a gente escuta falar essa palavra civilização, talvez você já tenha escutado falar que certa pessoa é uma pessoa civilizada, que tal país é um país civilizado. E o que será que significa isso? Aqui, para a gente entender no nosso contexto histórico, a gente vai definir civilização como um progresso cultural. O que seria isso? Quando a gente tem uma sociedade, quando a gente tem um grupo que está bem avançado culturalmente, ou seja, quando esse grupo tem uma política, uma religião, uma economia, uma sociedade estruturalmente física num local, ou seja, ele construiu as suas cidades, ele tem a sua arte, ele tem a sua política, sua religião, sua economia, a gente vai dizer que ali existe uma civilização. Então, primeiro, a civilização mesopotâmica, ela pode ser chamada de civilização, porque ali a gente tem um grupo, uma sociedade, que tem domínio da arte, da política, da economia, já tem as suas primeiras cidades construídas. Então, quando a gente tem todos esses conjuntos, todas essas características reunidas dentro de um grupo, a gente vai dizer que ali a gente tem uma civilização. Por isso, a Mesopotâmia é considerada uma civilização e a primeira civilização. Porque antes dela, a gente ainda não tinha um grupo social, uma sociedade com todas essas características presentes. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai falar sobre as primeiras cidades que existiram. Como a gente viu aqui,
para sua agricultura, né, para a domesticação dos animais, foi fundamental. E com a agricultura, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um grande crescimento de alimentos, porque a gente viu na unidade 1, na pré-história, o quê? Que antes o ser humano ele procurava alimento para sobreviver. Se ele não tivesse alimento, ele morria. Se ele não encontrasse alimento, ele morria. Porque ele não sabia como produzir o seu próprio alimento. Ele não sabia ainda como fazer para sempre ter ali aquela fonte de alimento. Então, agora que o ser humano tem o domínio da agricultura, ele sabe, e além dele saber produzir, conseguir plantar o seu próprio alimento, esses alimentos eles vão vir numa escala tão grande que vai até sobrar. E o que eles vão fazer com esses alimentos que vão sobrar? Eles vão começar a trocar entre si. Então, às vezes uma cidade tem um produto, tem um fruto, uma verdura que outra cidade não tem. Então, eles começam a trocar esses produtos entre eles. E aí a gente tem o surgimento do quê? Do comércio. É assim que surge o comércio. Quando a gente tem essa troca de produtos que agora estão sobrando, porque antes faltava, né? Antes eles não tinham esses produtos, eles comiam simplesmente para sobreviver. Agora, além de eles poderem sobreviver, eles têm sobrando. Então, eles começam a trocar esses produtos entre as outras sociedades. E aí a gente vai ter o surgimento do comércio. E com o comércio, com a agricultura bem desenvolvida, com os rios Tigre e Eufrates, que eles criam, né, nesses rios toda uma complexidade de obras. Eles criam nesses rios, galera, vários diques, canais de irrigação, canais de drenagem. Para que isso? Porque esses rios, às vezes, eles tinham algumas enchentes. Então, eles construíram barragens para controlar essas enchentes. Eles construíram canais de irrigação para poder jogar a água desses rios para locais que não tinham, para locais que eram mais secos, que não tinham, que essa água dos rios não chegavam lá. E tinham locais que chegavam até demais. Então, eles construíram também algumas drenagens para poder drenar aquela água, ou seja, enxugar aquela água que ficava, às vezes, em excesso em algum território. E aí, assim como falta água, ter água em excesso também pode atrapalhar. Então, eles construíram, a gente vê aí que eles eram, sim, super bem desenvolvidos nessa questão dos rios, da agricultura, do comércio. Então, a gente vê aí um crescimento muito grande das cidades. E a gente vai ter aí as primeiras cidades, né? As primeiras cidades, pessoal, elas são conhecidas hoje, nós podemos dizer que as primeiras cidades eram cidades-estado. O que é isso? O que é uma cidade-estado? Quando a gente tem uma cidade que funciona de forma independente, ou seja, ela tem o seu próprio rei, seu próprio governante, seu próprio palácio, sua própria forma de se manter sozinha. A gente tem uma cidade-estado, ela mesma se mantém sozinha. Então a gente tinha ali várias cidades-estados naquela época. E o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, a gente vai ter o comércio circulando entre essas cidades, a gente vai ter a agricultura, o crescimento das cidades, e aí vai começar a surgir as guerras. Por que vão surgir as guerras? Porque esses grupos vão estar brigando entre eles por questões comerciais, por grupos que queriam ter o domínio do comércio, queriam conquistar os territórios que para eles eram considerados como melhores. Então a gente vai ter aí as guerras, né? E o que vai acontecer? Através dessas guerras, uma cidade-estado conseguia dominar outra cidade-estado. E aí depois ela conseguia mais outra. Com isso, o que acontecia? O governante daquela cidade-estado, que conseguiu ocupar todos aqueles territórios, ele vai fazer um império, ele vai criar um reino só. Ou seja, ele vai governar a sua cidade-estado e as outras cidades que ele conseguiu adquirir naquele processo de guerra. Todas aquelas cidades agora vão fazer parte agora de um império só. E aí a gente tem o surgimento, então, dos primeiros impérios. O que é um império? É quando a gente tem um rei, né, um imperador, governando vários povos diferentes. Ou povos que sejam também da mesma cultura. Mas a gente vai ter isso, um rei ou um imperador governando povos, numa extensão bem grande. Então é isso que é assim que começa a surgir os primeiros impérios. E aí, pessoal, a gente agora vai partir para estudar quais são os primeiros povos mesopotâmicos. A gente já entendeu o que é a Mesopotâmia, né? Onde ela está localizada, como isso surgiu, por que ela é uma civilização. E agora a gente vai estudar quais são os povos que habitaram naquela região da Mesopotâmia. Primeiro, galera, a gente tem os sumérios.
Os sumérios são considerados como os povos, a civilização mais antiga da história, porque eles foram os primeiros povos, né, que surgiram, que inventaram, criaram uma civilização de fato. Eles não foram os primeiros povos que existiram, eles foram os primeiros grupos que existiram, que criaram uma escrita, desenvolveram diversas outras coisas, como construíram cidades e diversas outras coisas. Eles construíram características que a gente pode considerar eles como uma civilização. Os sumérios, pessoal, eles são os criadores da escrita, que é chamada também de escrita cuneiforme. O que é escrita cuneiforme? Foi criada pelos sumérios e eles utilizavam uma espécie de madeira ou de um metal, e eles utilizavam esse metal ou essa madeira que ele tinha uma ponta, né? Ele era bem pontiagudo, e eles utilizavam uma placa de argila para poder escrever. Com esse metal, com essa madeira, eles escreviam nessa placa de argila, depois aquela placa endurecia e aquela escrita ficava ali. E o que será que eles escreviam naquelas placas? Inicialmente, quando a escrita foi criada pelos sumérios, eles criaram a escrita para eles poderem ter o controle dos produtos que eles tinham, do que eles estavam vendendo, do que eles estavam recebendo, ou seja, era uma espécie de uma contabilidade que eles criaram. Eles não criaram uma escrita inicialmente para escrever um texto, para escrever um poema. Eles criaram porque eles precisavam ter o controle de números, dos produtos que eles tinham, porque as cidades agora estão crescendo, eles estão tendo comércio, troca de produtos, então eles precisavam ter um controle muito mais fixo, né? Muito mais certo do que simplesmente gravar na cabeça, simplesmente falar, né? Então eles criam a escrita, que é chamada de escrita cuneiforme. Ela surge então com os sumérios. A gente não sabe ao certo quando esse povo sumeriano chegou até a Mesopotâmia, mas os estudos históricos mostram que há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, esses povos já estavam na região da Mesopotâmia. A gente não sabe exatamente quando chegaram, mas a gente já sabe que há 3.000 anos antes de Cristo, esses povos estavam na Mesopotâmia. Então, pessoal, com o tempo, os povos sumerianos começam a entrar em declínio. Esse grupo começa, né, a ter invasões, começa a ter guerras, e aí a gente vai ter o surgimento do Império Acádio. A gente vai ter ali, pessoal, o rei Sargão. Ele era da cidade de Quiche. Inicialmente, ele era simplesmente um funcionário. Depois, ele vai conseguir se tornar rei da cidade-estado de Quiche. E aí, naquela liderança da cidade, ele vai se tornar o rei Sargão. É o primeiro império que a gente tem dentro da Mesopotâmia. Os sumérios ainda não eram um império. O Império Acádio é o primeiro império dentro da Mesopotâmia, com o rei Sargão I. Ele vai, então, anexar os territórios sumerianos, os povos sumerianos ao seu território. E por conta disso, eles vão ter uma cultura sumério-acadiana, ou seja, eles vão pegar, né, influências dos sumerianos e vão jogar dentro da cultura deles. Eles vão carregar essas influências para dentro da cultura deles. E aí, pessoal, a gente tem, em 2220, o declínio desse Império Acadiano, como a gente já tem visto, por guerras, por fragmentação do Império, por conta de guerras, invasões de territórios. Em todos os impérios sempre vai ser assim. O Império vai começar a entrar em declínio porque outra cidade-estado, outro Império que está começando a surgir, vai guerrear com aquele território, e aquele território chega a um certo ponto, ele perde essa guerra, e então a gente tem o surgimento de outro Império, que é o que acontece com o Império Babilônico. O Império Babilônico surge ali em 1900 a.C. A gente tem dentro do Império Babilônico um rei que tem uma fama muito importante, né, na história, que é o rei Hammurabi. Quem nunca ouviu falar do rei Hammurabi, do Código de Hammurabi? Ele cria, pessoal, um código de leis, que essas leis falam sobre a família, sobre o comércio, sobre o que aconteceria com as pessoas que roubassem e uma série de outras coisas. Ele cria um código de leis, é o primeiro código de leis que existe, né, nas civilizações, nas primeiras civilizações. Ele cria esse código de leis e coloca para toda a população. E esse rei, pessoal, esse rei Hammurabi, ele governa de 1792 a.C. até 1750 a.C. E aí, quando ele
governar, a gente vai ter o declínio desse Império Babilônico. Ele vai começar a se fragmentar, a se enfraquecer, e aí a gente vai ter agora o surgimento do Império Assírio, porque ele se aproveita do Império Babilônico, que está enfraquecido com a morte de Hammurabi, e aí a gente vai ter agora o Império Assírio. O Império Assírio é um império muito guerreiro. Eles eram muito bons na guerra, eles eram guerreiros, eles eram conhecidos pela sua braveza, pela sua fúria, pela forma como eles enfrentavam seus adversários de uma forma muito fria mesmo. Eles eram realmente violentos, eles eram bons na guerra, eles constroem as primeiras ferramentas de ferro, diferente das outras ferramentas que os outros povos construíram, que eram de um metal mais frágil. Eles constroem ferramentas que são de fato muito boas e eles são muito agressivos, então eles conseguem, com tudo isso, eles vão conseguir dominar quase toda a Mesopotâmia, por conta dessa agressividade que eles têm. E aí, pessoal, chega um certo ponto também que o Império Assírio vai começar a entrar em declínio. Mas por que será? Se eles têm o domínio de quase toda a Mesopotâmia, como que eles vão entrar em declínio? Porque isso pode ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa ruim. Quando você tem um território muito grande para você tomar conta, pode ser que uma hora você não consiga tomar conta do seu território, de tão grande que ele é. E foi isso que aconteceu com o Império Assírio. Chegou uma hora que eles não conseguiam mais controlar as revoltas que aconteciam em cidades muito longes, muito distantes de onde estava o governador, de onde estava o rei desse império assírio. Então chegou uma hora que eles perderam todo o controle e esse império começa a se fragmentar. E aí a gente vai ter um povo, os caldeus, que vão conseguir ir dominando esses territórios assírios. Eles vão destruindo todas as cidades assírias aos pouquinhos e eles vão conseguindo, com um certo tempo, dominar novamente quase toda a Mesopotâmia. E aí, pessoal, esse povo caldeu, além de destruir todas as cidades assírias, eles vão libertar os babilônicos que estavam aprisionados pelos assírios. Né? Os assírios tomaram o Império Babilônico, aprisionaram esses babilônios, e aí a gente vai ter os caldeus que vão libertar esses babilônios do domínio dos assírios. Por isso, a gente também pode dizer que o Império Caldeu é conhecido como um novo Império Babilônico, porque é o ressurgimento da Babilônia. E o importante rei, pessoal, desse Império Caldeu é o Nabucodonosor II. O que ele vai fazer? Ele faz uma reestruturação da cidade da Babilônia, ele põe ela de pé novamente, ele se preocupa com a parte estética da cidade, ele tenta reestruturar novamente toda a cidade, e aí ele põe de pé, inclusive ele consegue colocar de pé novamente, ele consegue reestruturar, melhorar um zigurate da cidade de Babilônia, um zigurate de mais de 100 metros. O que é um zigurate? É uma espécie de uma pirâmide que ela é construída com degraus que ficam do lado de fora. E esse zigurate ele é construído como uma função religiosa. Ele é um templo religioso. Lá em cima eles constroem uma espécie de um santuário. É um santuário religioso. Então, pessoal, Nabucodonosor ele vai fazer toda uma reestruturação, né, dentro da Babilônia, que foi agora liberta por eles. Mas o que acontece? Ele consegue dominar novamente praticamente toda a Mesopotâmia, e ele vê esse ressurgimento da Babilônia, mas assim como ele consegue reerguer a Babilônia, ele vai passar por um período também que a Babilônia vai ser novamente aprisionada. A cidade de Jerusalém passa por um processo também de aprisionamento, e tudo isso enquanto ele ainda está vivo. E aí a gente tem um declínio também desse Império Babilônico para outros povos que vêm e que guerreiam com esse Império Caldeu. Então, pessoal, só para a gente terminar aqui, a gente pode falar aqui um pouquinho, né, sobre como que era a economia desses povos mesopotâmicos. Era uma economia baseada, sobretudo, principalmente na agricultura. A gente tinha pessoas escravizadas já nesse período, mas a escravidão não era como a gente estuda, por exemplo, na África. Não, era uma escravidão que tinha a ver com as guerras. Quando um povo era derrotado por outro povo, aquele povo era levado cativo para aquela outra cidade para trabalhar para aquele outro povo como sendo seu escravo. Mas a maioria da população era de pessoas livres, não era de escravos, era de pessoas livres. Então, pessoal, a gente vai ter aí uma economia, uma sociedade
basicamente de pessoas livres. E dentro da Mesopotâmia, a gente vai ter a religião também, que eles eram politeístas. O que isso significa? Eles adoravam vários deuses, principalmente eles tinham um deus que era responsável pela água, porque eles davam muita valorização aos rios, então eles adoravam principalmente ao deus da água, porque era de onde eles precisavam de muito mais ajuda. E a gente tem aí também a questão dos campos e das cidades. A gente tem pessoas que trabalham nos campos, ou seja, são pessoas que cuidam da agricultura, e pessoas que trabalham nas cidades. A gente tem médicos, ferreiros, artesãos e uma série de outras funções. Ou seja, a gente tem uma grande divisão do trabalho, tanto no campo quanto na cidade, e a gente vê cada vez mais o crescimento dessas cidades ao longo do tempo. Então a gente pode, por isso que a gente chama de uma civilização. Beleza? Então agora vocês precisam ir lá cumprir as atividades do livro de história. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar via fórum, via e-mail, fala comigo, não fica com dúvida, beleza?